Livro 3, lição 30. 4 temas nessa lição, bem na página 1, focus. O primeiro, what, exclamations. O segundo, to, infinitive for purpose. O terceiro, the prefix in, igual a not. E o quarto, comparative and superlative review. Vamos então ao primeiro item gramatical na página 1. O uso da expressão what or what a para formarmos exclamações. Então, o uso destas expressões é uma forma de exclamarmos. Veja o exemplo aí. It is a beautiful house. Exclamation. What a beautiful house. Você pode, inclusive, como você vê em parênteses, colocar what a beautiful house it is, mas não é usual. Normalmente, what a beautiful house. Isso corresponde em português à nossa expressão que, né? Que casa linda. Então, é uma exclamação. No exemplo número 2, nós vamos lá, temos o substantivo milk. This is fresh milk. A exclamação seria what fresh milk. Veja que neste caso não tem o a, como no primeiro exemplo, what a beautiful house. Por quê? Porque milk é um substantivo incontável, então nós não vamos poder nem pluralizar e nem tornar singular com o artigo a. Simplesmente não colocamos o artigo. E o mesmo acontece no exemplo 3, porque aí sim o substantivo está no plural. Veja lá, they have good suggestions. Como é que fazemos a exclamação? What good suggestions! Veja, suggestions em plural, não é possível colocar o a. Na página 2, você vai ter a oportunidade de praticar através de alguns exercícios da letra A até a letra H. Então, você vai fazer exclamações usando what or what a, quando tivermos substantivos no singular. Veja o exemplo, you have a good memory. Como é que eu exclamo? Como é que eu faço uma exclamação? What a good memory you have. O you have aí, em parênteses, é opcional. Então, você pode dizer, what a good memory. Or, what a good memory you have. E assim você vai seguir com os demais substantivos. Lembre-se de analisar se o substantivo está no singular, que você vai poder colocar o a, ou se está no plural, ou ainda for uncountable, não contável, você não vai poder colocar o a. Tá ok? Boa sorte aí com seus exercícios. Vamos para o próximo tema na página 3. O tema agora é o infinitivo que demonstra propósito. Olha o exemplo número 1. Paulo is saving money to buy a car. Veja, o to buy mostra que o Paulo está guardando dinheiro para comprar. Então, quando colocamos o to buy, to go, to play, normalmente esta forma verbal chamada infinitivo, ela mostra o propósito que alguém tem para fazer alguma coisa. Então, nesse caso, why is Paulo saving money? Por que é que ele está guardando dinheiro? To buy a new car. Uma outra possibilidade no exemplo 2 é o exemplo aí, Claire likes to read. O to read, nesse caso, ele está complementando o verbo like, né? Claire likes. Ela like o quê? Do que ela gosta? Ela gosta de ler. Então, nesse caso, a pergunta seria what? What does she like? She likes to read. São essas as duas funções básicas do infinitivo. Ou ele responde a pergunta por quê, ou a pergunta o quê. No primeiro caso, por que o Paulo está guardando dinheiro para comprar um novo carro? E no segundo exemplo, o que Claire ela gosta de ler. Lembre-se, infinitivo é muito confundido, o pessoal chama de verbo, não é verbo não, tá? Verbo é uma palavra que indica tempo, e no caso aqui, você só tem a ação. Aliás, essa é a diferença entre verbo e infinitivo. Se nós disséssemos, por exemplo, I will buy é verbo, é futuro, or I bought, é verbo, é passado, mas to buy é uma forma verbal chamada de infinitivo e tem essas funções que nós acabamos de ver. Na página 4 você vai ter a oportunidade de praticar através do seguinte exercício. Olha lá o que pede o exercício. Observe a afirmação e faça uma pergunta com why, com porquê, e uma outra com what.
né? Exatamente praticando os dois significados que nós acabamos de comentar. Olha o exemplo aí. They use cocoa to make chocolate. As perguntas são, então, what do they use to make chocolate? And why do they use cocoa? You're going to, aliás, desculpe, você vai fazer os próximos exercícios da letra A até a letra G, a partir do enunciado da afirmação, criando as duas perguntas, tendo como exemplo que nós demos aí acima. Ok? Vamos em frente, a página 5. Temos o grammatical preview, o prefixo in, que dá uma ideia de negativo, mas ele, como nós veremos, é um pouquinho mais do que isso. Veja o exemplo. This sweater is not expensive. Or, this sweater is inexpensive. O prefixo diz que o suéter, nesse caso, no primeiro exemplo, não é caro, ou uma palavra que nós não temos em português. Inexpensive, ele é descaro, seria isso? Não dá para traduzir dessa forma. O prefixo in tem sua origem no latim, portanto você vai ver muitas palavras similares ao nosso português com o prefixo in, dando esta ideia de negativo. Já o prefixo an, ele tem origem saxônica, e você vai ver palavras não tão semelhantes assim ao nosso português, de origem saxônica. Veja aí no caso. He is not happy or he is unhappy. Então ele não está feliz ou ele está infeliz. Eu queria fazer um destaque, dois aliás. O primeiro é que existem exemplos logo abaixo aí com o prefixo an, que deveria ser de origem saxônica, aliás portanto usado com palavras de origem saxônica, mas você vai ver aqui que nós temos 5 exceções usando an com palavras semelhantes ao português, portanto de origem latina. Uncomfortable, uncertain, uncommon, unconditional, unconscious. Eles são utilizados com essas palavras, então colocamos aqui como algumas exceções. Eu quero destacar pelo seguinte, se você olhar na página 5, essa figurazinha do palhaço que tem aí na página 5, ele está not happy or ele está unhappy. Eu quero fazer uma distinção. Se você disser que uma pessoa está happy, a boquinha, né, que nós usamos para demonstrar numa figura, ela vai estar curvada para cima. Se você disser que a pessoa está unhappy, ela está curvada para baixo. Agora, se você disser que a pessoa is not happy, a boquinha vai estar reta, tá? Então, o fato de não estar feliz não significa que está infeliz. O que eu quero chegar com essa questão é, o prefixo, seja ele in ou an, ele é sempre mais agressivo do que você simplesmente fazer uma negativa. Veja, uma coisa é você falar que uma pessoa ou uma máquina is not efficient. She's not efficient. Outra coisa é falar the machine is inefficient. Então, a máquina é ineficaz. Uma coisa é você falar com uma pessoa is not competent. Ela não é competente. Outra coisa é se você disser she's incompetent, ela é incompetente. Aí parece que é mais agressivo, não é isso? Então, nós temos que usar os prefixos exatamente transmitindo aquilo que a gente quer transmitir. Então, cuidado aí com os usos. Nós vamos simplesmente fazer um exercício na página 6 de substituição do in, né? Sendo colocado, substituindo o not. Olha o exemplo na página 6, né? Pedindo para você trocar o not pelo in. Her new idea is not contestable. Her new idea is incontestable. Veja, como eu disse antes, o prefixo é sempre mais agressivo do que a simples formatação negativa da sentença. Tá ok? Vários exemplos da letra A até H para que você possa praticar isso aí. Finalmente, na página 7 até a página 13, nós vamos ver revisões das técnicas de comparativo e superlativo para adjetivos. Tá? Nós vimos esse assunto na última lição, lá no livro 2. É um assunto extenso. Temos um sumário na página, um resumo, melhor dizendo, na página 13 desta mesma lição, onde você vai poder rever mais uma vez as diversas técnicas ali colocadas, de comparativo de superioridade, superlativo de superioridade,
comparativo de inferioridade e superlativo de inferioridade, para as três categorias que nós didaticamente criamos. Quais são? Os adjetivos curtos, longos e os adjetivos especiais, do grupo especial. Tudo isso você pode ver ou rever na página 13. Os exercícios que se seguem são os seguintes. Na página 7, você está sendo solicitado que você faça a comparação para adjetivos curtos, tá? Então, olha lá, comparative of superiority for short adjectives. Make a comparison. Follow the example. Who is taller, Jack or Chris? Well, in that case, Jack is taller than Chris. Letter A, who is older, Joanne or Susie? Então, quem é a mais velha, Joana ou Suzy? Complete aí os exercícios a seguir. Na página 8, você vai fazer a comparação, só que agora os adjetivos são longos. Então, comparative of superiority, long adjectives. Você vê o exemplo, which car is more expensive? Então, expensive é um long adjective, a fórmula, portanto, muda. Car B is more expensive than car A. A fórmula